Pode ser, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Jeremias, estamos nas profecias de Jeremias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos ainda falando do primeiro bloco, que vai até o capítulo 45 do livro de Jeremias. E já passamos, então, aquela primeira parte, já estamos na segunda parte, que vai do capítulo 21 até o capítulo 25, que trata dos pronunciamentos que foram dados para os reis de Judá e para os profetas falsos. Então, nós já vimos quando Zedequias apela para Jeremias, nós já vimos a questão da capitulação de Jerusalém, a mensagem à Casa Real e o julgamento da Casa Real. Então, vamos ver agora a parte final deste bloco, que fala sobre a acusação sobre os profetas, acusações contra os profetas, os figos bons e os maus e a desolação confirmada. Quando Jeremias terminou já de falar a parte anterior, lá no capítulo 23, ele entra então acusando agora os profetas de Judá. E ele fala que o coração dele, já no início, o meu coração está quebrantado dentro em mim. Por que ele fala de coração? E é engraçado porque os antigos, eles tinham uma visão diferente em relação às entranhas, em relação ao coração. Aqui o coração, ele está colocado como um estado mental, não sentimental, mas mental. Então, o coração aqui foi usado para dizer o seguinte: olha, o meu estado mental está muito perturbado. Eu estou grandemente, profundamente perturbado com os profetas de Judá. Mas por que Jeremias estava perturbado com os profetas de Judá? Primeiro, na visão de todos que estudam, é a comparação entre Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul. Lembra, o reino do norte, Israel já tinha caído. Ele diz que os profetas são piores dos que os israelitas do norte, que já eram ruins. Aqui ele diz, vocês são piores. Por quê? Há uma concordância, se concorda com as orgias dos rituais de culto a Baal. Os sacerdotes e os profetas não deveriam estar concordando com isso, eles deveriam ser contrários a isso. Mas não é o que acontece. Os sacerdotes e os profetas, eles vão manter um rito, um ritual, um culto que é extremamente corrupto, cheio de orgias, pecados, ou seja, são rituais a Baal completamente fora daquilo que Deus havia colocado para eles. Eles que são sacerdotes, eles que são profetas e que deveriam estar protegendo, deveriam estar ensinando o povo, eles são os primeiros a agir desta forma. Estas práticas imorais, estas orgias, essa depravação moral e religiosa, ela se infiltra até no templo de Jerusalém. Então eles entram no templo com aqueles rituais pecaminosos, imorais. A indecência dos israelitas, dos de Samaria, do reino do norte, que já havia sido levado em cativeiro exatamente porque não voltou atrás, a indecência deles era adorar Baal.
O escândalo de Jerusalém não era só adorar, era incentivar. Era dizer que isto sim era culto, isto sim era ritual. Ou seja, eles incentivavam o adultério, a idolatria, a falsidade. Se nós formos observar uma outra região que já havia sofrido porque não se emendou, foi Sodoma e Gomorra. Então veja, o povo de Jerusalém, sacerdotes e profetas, eles tiveram exemplo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. Eles tiveram exemplo de Israel, Samaria, o Reino do Norte, foi totalmente destruído. E agora? Agora eles faziam a mesma coisa e achavam que estava tudo bem. Eles não estavam representando Deus. Eles não estavam ensinando, vivendo e fazendo com que o povo vivesse a adoração do Senhor, as palavras do Senhor, os mandamentos, os juízos do Senhor. Muito pelo contrário. Os falsos profetas, eles tinham duas características. Então, Jeremias nos apresenta duas questões importantes em relação à falsa profecia. Num primeiro momento, havia uma separação entre aquela realidade espiritual, moral e política do que Deus tinha deixado. Então, não havia correspondência entre as ordens do Senhor, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus e o que eles faziam, seja espiritual, seja moral, seja político. Uma segunda característica é que eles acreditavam naquilo que eles queriam que fosse verdade. O que eles queriam que fosse verdade? Que aquele ritual valia, que essa exteriorização era o que valia e que eles estavam fazendo a coisa correta. Ou seja, não tem guerra, estamos em paz. Não tem ninguém atirando lança, não tem ninguém matando, então estamos em paz. Quando não é paz, isso não é paz. A ausência de guerra não é paz. Portanto, eles chamavam de paz o que não era paz, porque eles estavam em rebelião. E não pode haver paz se estivermos em rebelião. A paz é uma correspondência de obediência e adoração para com Deus. Por isso os sacrifícios foram feitos, exatamente para que o meu pecado fosse perdoado e eu pudesse chegar em paz para com Deus. Isso não estava sendo feito. Não estava sendo feito lá. A missão dos profetas era fraudulenta, era falsa. Eles falavam de um futuro de paz, mas eles não falavam da ira de Deus, eles não falavam dos desvios, eles não falavam que as pessoas estavam se esquecendo de Deus, eles estavam se esquecendo de Deus. E aí o profeta então compara uma falsa palavra com um sonho vaidoso, um sonho absolutamente fraco, que era comparável à palha, que não servia para nada, que só servia para instigar o fogo. Enquanto que a palavra de Deus, a palavra profética, era uma palavra que alimentava, era uma palavra que nutria, como o trigo. Então, haveria de se diferenciar a palha e o trigo. Como Deus ia fazer isso? Deus ia trazer o julgamento entre o povo exatamente para fazer a queima dessa palha, né? Porque esta palha só servia para ser queimada, para ser instrumento de julgamento, né? Deus agora, como vê que os falsos
líderes, profetas, sacerdotes não querem o peso da responsabilidade da aliança, porque é uma responsabilidade, você tem a tua parte a cumprir, nós temos a nossa parte a cumprir na aliança que fizemos com Deus através de Jesus, nós temos a nossa parte de responsabilidade. Eles não queriam esse peso de responsabilidade da aliança, então eles queriam soltar isso. Então Deus estava dizendo, ok, então vocês estão lançando fora o peso da responsabilidade? Pois então eu os lanço fora, porque vocês são uma carga, vocês são peso, vocês são cansativos de se levar. Eu não quero mais. Os verdadeiros profetas, eles viviam com integridade no espírito da lei, no espírito das ordenanças e dos mandamentos, em retidão. As afirmações vinham diretamente de Deus, porque eles estavam em comunhão com Deus. Se eles estavam em comunhão com Deus, aquilo que eles recebiam vinha de Deus. Diferente dos falsos profetas, cujos sonhos eram falsos, mentirosos, fraudulentos. E eles sonhavam que existia paz, mas paz não existia. Eles mentiam, eles se enganavam e eles enganavam as pessoas que os ouviam. Eles eram irresponsáveis, eles jogaram fora a aliança, o peso da responsabilidade. Paz não é só ausência de guerra. Mas eles achavam que era. Não tem ninguém atirando lança, não tem ninguém me matando, não tem ninguém enfiando a espada em mim, então eu estou em paz. Não é isso. Paz é a retidão moral, religiosa, espiritual diante de Deus. É a justiça, é a retidão, é o andar correto diante de Deus. Isto era a paz e eles não sabiam ou não queriam saber. Depois ele passa a uma nova parábola, a parábola dos figos bons e dos figos maus, já no capítulo 24. Então ele fala, Deus mostra para ele 2 cestos. E pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo 2 cestos, um cesto de figos bons e um cesto de figos ruins. Quando isso aconteceu? Imagina-se que isso tenha acontecido mais ou menos em 597 a.C. Esta era a época em que Jeconias, ou Joaquim, foi levado ao cativeiro. Então, as profecias de Jeremias, elas começam e não terminam mais. O amado percebe que no livro ele vai e vem, às vezes ele adianta um pouco, às vezes ele atrasa um pouco, mas esta profecia não é do tempo de Zedequias nem de Joaquim, é de Jeconias, é de Joaquim. Tá? Então, o que acontece é que esses foram levados cativos, Joaquim foi levado cativo, e Nabucodonosor o levou cativo por 2 razões, não só ele, mas também a liderança. A liderança foi levada para evitar problema na terra, nós já dissemos isso. E os outros? Os outros que tinham alguma qualificação, alguma especialização, algum operário que soubesse fazer alguma coisa, foi levado também. Tá? Por quê? Porque Nabucodonosor queria construir. A arqueologia mostra para nós que Nabucodonosor e os seus descendentes, e antes dele também, eles construíam bastante na região da Babilônia. Tanto é que na época entre 612 a 539, teve muita construção, muitos prédios foram encontrados depois que datam deste período. Antes, depois deste período que nós estamos falando para os amados. Então, o que acontece aqui? Ele viu os 2 figos, as 2 cestas.
E ele viu que uma cesta era de figo bom. Aquele figo que é um figo tipo temporão, aquele figo que é da época certa, que madura do jeito certo, que é produzido do jeito certo, aquele fígado que é excelente. E então Deus diz para eles que 7. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, pois se converterão a mim de todo o seu coração. Estes são os figos bons. Figos que foram levados para a Babilônia, que foram tratados e que deram frutos depois como remanescente. Pode ter sido aqueles figos que ficaram? Também pode. Porque não interessa se você vai ou se você fica. Interessa o teu coração em relação a Deus. E os figos ruins? Figos ruins, diz a palavra, né? Jeremias descreve os figos ruins, que eram tão ruins que não dava para comer. Eram podres, eram ruins mesmo, que não dava para aproveitar. Estes eram Zedequias, eram os príncipes, eram os sacerdotes, eram os falsos profetas, eram os rebeldes, eram os desobedientes. Se fossem ou se ficassem. Estes eram figos ruins. E figo ruim você joga fora. Então aqui Jeremias também nos dá por parábola a diferença entre o bom e o ruim, aquele que restará e aquele que será destruído nas mãos de Nabucodonosor, porque foram rebeldes, idólatras, pecadores. Depois ele fala agora, né, no finalzinho desta parte, ele dá uma nova profecia sobre a desolação que haveria de estar confirmada. Isso na data de aproximadamente 605, foi provavelmente o 4º ano de Jeoaquim, né, quando o Egito e Nabucodonosor entraram em batalha na cidade de Carquemes. Então veja, a gente falou depois, agora está falando antes, ou seja, a profecia no livro vai e vem profecia em épocas diferentes. Bom, Jeremias, nesse momento, ele tinha mais de 20 anos de ministério, ele teve quase 40 anos de ministério, então ele tinha mais da metade do ministério dele, ele já tinha vivido. Ele já tinha vivido os 20 anos do reinado de Josias, ele já tinha passado os 3 meses de Jeoacás e agora ele estava no reinado de Jeoaquim. E já faziam 3 anos que ele era profeta, desde 626, então 23 anos e um pouquinho de ministério. E ele fala o quê? Ele fala que vai haver desolação? Sim. Vai haver julgamento? Sim. Nas mãos de Nabucodonosor? Sim. E ele diz que as tribos do norte vão fazer isso. Por que as tribos do norte vão fazer isso? Então veja lá, Jerusalém está aqui. E ele está dizendo que as tribos do norte virão. Quem são as tribos do norte? Então se a gente for para o norte, a gente vai ver a Babilônia, nós vamos ver a Assíria, nós vamos ver a antiga Síria, nós vamos ver o Império Médio, Persa, Elão, ou aqui tudo era chamado de Caldeia. Então aqui os caldeus, os assírios, os babilônios, todos esses que agora estavam reunidos no novo Império Babilônico, ele iria voltar para cá e iria atingir Jerusalém. E Jeremias diz, vão ser 70 anos de cativeiro. E este tempo, se o amado for botar na ponta do lápis, o 4º ano de Jeoaquim, 605, a partida dos que foram primeiro, né, até a volta
dos que vieram sob Ciro em 536, se o amado fizer essa conta, vai dar 69, quase 70 anos, porque a forma de contagem aí engloba um período aqui, um período lá, então vai dar praticamente 70 anos. Tá? E ele diz mais, esta Babilônia que agora estará dominando Judá, será dominada também, ela também vai pagar o seu preço. Por quê? A gente falou do Ciro. Ora, Ciro era do povo Medo, aqui Média, persa. Então, ele era desse reino aqui, do Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa, eles se reuniram e eles vieram destruindo tudo. Eles destruíram a cidade de Babilônia, que fica aqui, Nínive, que fica aqui por cima, Nippur, Ur. Então eles vieram destruindo absolutamente tudo, Damasco, tudo, absolutamente tudo, e tomaram aquilo que era um reino da Babilônia. Então a Babilônia, depois, ela também foi punida pelos seus excessos, e ela foi punida por Ciro. Um tempinho depois, estes caem e vêm outros dominar tudo. Amém, amados? Bons estudos.